como vocês estiveram na Alemanha, não foi? A paisagem. Foi uma Foi uma história engraçada. E mais engraçado, Ter tudo interligado. Tudo! Porque eu sou monge, faço parte da ordem espiritual do nosso mestre espiritual, da São Luís Fernando. E eu vivo no Ashram, no mosteiro, na Alemanha, há quase 5 anos. E há 4 anos que sou monge. Mas até setembro. Outubro. Sim, foi outubro. Foi exatamente outubro. Eu era Brahmachari, como veio morrer esta senhora de amarelo, fazia parte da família dos Minions. E quando nós fazemos parte desta ordem monástica, tal como vou explicar a ordem monástica que foi instaurada pelo Guruji na organização espiritual, na Bhakti Marga, existe esta ordem monástica que começa no seguidor, com pessoas que seguem o Guruji, mas que ainda não deram o passo do compromisso com o Guruji, a missão do Guruji, vivem a sua vida normal, mas que vão acompanhando, vão seguindo com o Guruji. Depois temos o devoto, a maior parte destas 2 senhoras, aqui também, e da Bhaktivedanta alguns, que já, digamos, é um passo nesta ordem monástica em que existe uma iniciação, que é dado, o Guruji dá a bênção ao devoto, e realmente é um compromisso que fazem para com o Guruji e com a missão do Guruji. Fazem votos, que dentro destes votos são ser vegetariano, não consumir álcool, drogas, fumar, e obviamente respeitar estes votos, né? Levar estes votos para a sua vida e realmente serem devotos do Guruji. Obviamente que este passo, quem realmente considera o Guruji como o seu guru, não é? Obviamente é também um passo de devoção, de obediência ao Guru, ao nosso Guru. Depois do devoto temos os Brahmacharis, em que é um passo mais, a partir do Brahmachari, que é mesmo um monge, obviamente que é um passo mais profundo neste caminho espiritual com a própria organização e a missão do Guruji. Neste passo, nesta iniciação, como monges fazemos votos, além de todos os votos que já apresento, como devotos, fazemos votos de celibato e obviamente de entrega total à missão do Guruji e ao próprio Guruji. E depois temos os rishis e os swamis. Rishis, que são os que andam de vermelho. Temos a bênção do Guruji, uma bênção, digamos, especial da Mãe Divina, por isso é que vestimos de vermelho, que significa a Mãe Divina. A Mãe Divina, né, quer que os rishis andem vestidos de vermelho. E temos uma bênção do Guruji também para espalhar a missão dele, para ensinar, e teoricamente é um processo temporário, uma aprendizagem para Swami. Os Swamis são aqueles senhores que andam vestidos de laranja, devem ter conhecido. Os Swamis são representações diretas, físicas e energéticas, espirituais do Guruji. Os Swamis são extensões do Guruji. Portanto, os Swamis podem dar a bênção, podem abençoar as pessoas, podem abençoar objetos, porque carregam esta energia, esta extensão do Guruji. E pronto, então eu até há muito pouco tempo era Brahmachari, e porque nós até Brahmachari, digamos que é uma opção que nós podemos fazer, obviamente com a permissão do Guruji, e rishis e swamis, só o Guruji é que sabe, né, quando ele inicia, quem inicia, e então recebemos no Navaratri, com uma celebração da Mãe Divina. A Lalita levou num grupo grande lá nesta celebração. E como eu tenho o meu carro lá, disponibilizei, se fosse preciso, para ir levar ou buscar alguém ao aeroporto, pronto, eu estaria por lá. E pronto, estava um casal aqui pela primeira vez, que eles estão aqui. Está aí, Paulo? Exatamente, está aqui aqui pela primeira vez e não tinha transporte. Então ela perguntou-me se eu podia levá-los ao aeroporto. Pronto, tudo bem, que era no último dia da celebração do Sera.
e eu mais ou menos estava a fazer os cálculos às horas, a hora que eles querem ir para o aeroporto, já acabou, está mesmo a acabar a celebração, eu já não tenho dever nenhum, posso me ausentar ali mesmo no fim da celebração, que não vai haver problema. Pronto, ficou assim combinado, não é? Entretanto, pronto, começam as celebrações. Obviamente que o Borgia já começou mais tarde, o Borgia gosta muito de se atrasar, não é? Estávamos a ver que não deixávamos lá os nossos poucos. Pronto, exatamente. Foi à conta. Porque obviamente atrasou-se tudo muito. E nisto, no meio nós no dia do CEF fazemos um Abhishekam, depois já vou explicar este ritual que nós fizemos aqui de bem, nós fazíamos diretamente ao Guruji nesse dia. E já depois, depois do Abhishekam ao Guruji, foi antes. Eu acho que foi antes. Sim, antes, exatamente antes, quando foi o Abhishekam à divindade do Guruji, também é um Giridhari, como este Giridhari aqui. Porque geralmente eu faço este apoio, o Borgia faz o Abhishekam ao Giridhari, depois quando se fecham as cortinas, e eu e o outro rapaz vamos para fazer o resto do ritual no Giridhari. E nesta altura eu estava ao lado, estava assim de joelhos, ao lado do altar, à espera de fechar as cortinas, e ao meu lado estava uma fila, as pessoas iam fazer uma fila, porque estava a haver uma cerimónia de fogo, e as pessoas iam em grupos ter a oportunidade de ir oferecer nesta cerimónia de fogo. Então, a certa altura, para um casal de devotos, eles tinham sido casados durante este evento pelo Guruji, e eles também precisavam de leia. Então eles param ao meu lado e dizem: Mukunda, olha, estamos mesmo de leia para o aeroporto, iam à mesma hora, aqueles. Não nos podes levar, porque eu tinha um mini, e só tem 3 lugares, não é? Então eles eram 4. Olha, não dá mesmo, eu já levei 4, mas foi durante a noite, durante o dia muito arriscado levar 3 pessoas atrás, porque são só 2 lugares. Mas eu vou tentar arranjar uma solução. Porque como estava assim tudo muito demorado, eles não estavam ali, eu liguei para algumas pessoas, arranjei um senhor que também faz este serviço, né, habitualmente, este apoio, e ele tinha, e não tinha ninguém, então tinha um carro normal, né, de 4 lugares, e que podia-os levar, assim, eu levava eles os 2 ao aeroporto e o outro senhor. E na minha cabeça estava assim feito, já tínhamos isto combinado, já tinha as coisas programadas para ir. Então disse: olha, arranjei a solução para vocês, vão com o Anup, que é o tal senhor, e pronto, assim fica resolvido. E eles, já que eles também não tinham assim muito dinheiro, estavam assim um bocado apertados de dinheiro, para dividir as despesas da viagem, e assim eram só 2, mas como eles são um casal, conta como só, eles são casados, já vivem juntos, não contava só como comum. E eles diziam: uma coisa, não dá mesmo para levar, dava mesmo jeito de pouparmos este dinheiro. Mas não dá, que eu não posso levar no meu carro. Não vou arriscar durante o dia, se não parar, se me ia para o aeroporto, não dá mesmo. E eles: pronto, ok, pai, né, estamos assim um bocado apertados. E assim, não sei porquê, veio-me assim um raio de inteligência. E foi porque eu também, a razão porque eu estava a fazer este apoio também durante o Navarat, no ordenado, e eu contei lá o meu carro, que já tinha, né, antes de ser monge, veio para lá e tinha que levar o carro à revisão. E o jornal não era muito caro, não tinha dinheiro, e o jornal, antes do evento, eu tinha mandado uma mensagem no canal dos portugueses: olha, quem precisar de boleia, eu posso fazer este serviço, dá-me jeito para eu juntar um dinheirinho para levar o carro à revisão. Mas nesta altura, foi mesmo aquele sentimento: olha, que se lixe o dinheiro, não é? Eles estão apertados de dinheiro. E depois foi mesmo aquele pensamento mesmo de microsegundos. Eu disse: olha, pode mandar-se, olha, tranquilo. Assim, eu pedi que não vou levá-los ao aeroporto, e vão vocês no carro dela, cabem lá os 4, e dividem entre os 4, é melhor para eles. E assim, pronto, e assim eu fico aqui, não há problema. E ele: não, nunca, então tu precisavas de dinheiro, eu esquece, não é pelo dinheiro. Fica assim. E ainda bem, não é? Ficou assim, né, o evento despede-se, ok, olha, então vão com a Anup, nisto depois, a seguir, nesta fase que é o Abhishekam ao Guruji, coisas assim, mais privadas do Guruji e do outro rapaz, depois, né, do Abhishekam, dado este ritual ao Guruji, o Guruji já estava vestido, foi depois para o outro lado da tenda, então eles vão-se todos embora, e eu fui buscar as coisas do Guruji, as roupas molhadas, o resto que eles tinham lá, e levei para cima para ir deixar na casa dele, e isto foi mesmo na altura em que eles estavam a ir para o aeroporto. Nisto, eu estava lá em cima na casa do Guruji,
recebo uma mensagem, nós temos um Telegram, um canal, uma mensagem a dizer, nós fomos 7 iniciados, eles a dizer, Mutunda, Arada, o nome de toda a gente, venham rápido à frente do altar, que o Guruji está a chamar-vos. E eu pensei, estava a estender a roupa do Guruji, e eu, já vou, chamaram tanta gente, não vou fazer falta. Então continuei a fazer as minhas coisinhas, e nisto começa. E eu comecei o meu telefone a tocar, diferentes pessoas, e nem sequer conseguia atender, estavam tantas pessoas a ligar ao mesmo tempo. Está alguma coisa cá a acontecer. E é que eu me percebi que queres ver, porque geralmente durante na verdade, o Guruji inicia, nem sempre, há sempre iniciações de brahmacharis, mas às vezes ele inicia também swamis e rishis. Mas geralmente é no segundo dia desta celebração, isto já era o 10º dia, não é? Mas já ninguém. Ele no início, porque já o ano passado acho que ele também não iniciou nenhum rishi nem swami no Navaratri. Então já ninguém estava à espera, não é? Mas foi que eu comecei a suspeitar, queres ver como é que eles estão a chamar? Olha, nisto eu sei que largo tudo, vou correr para baixo, isto não é com aquela adrenalina toda, já nem sentia as pernas. Eu a correr, estava a ver como espalhado, aquelas escadinhas para baixo, eu não sentia as pernas, tinha as pernas a tremer literalmente. Quando chego lá abaixo, começo a entrar na multidão, o pessoal começa a dizer, quando vai que o Guruji está a iniciar? E eu, queres ver? Quando eu obviamente chego lá, o Guruji já estava a acabar de iniciar o último, eu mando os meus sapatos para um lado, mando para um lado ou para o outro, atiro literalmente para o chão, e pronto, o Guruji inicia-me como rishi. E só depois é que me lembrei, ainda bem que eu não fui lá. Eu te imaginar, no carro, a meio do caminho para o aeroporto, a receber esta mensagem. Eu nem sei, eu acho que eu morri na altura. Obviamente, eu ia perder esta oportunidade, não é? E então foi uma situação muito engraçada, mas por outro lado, obviamente tive aquela plena consciência que não poderia acontecer desta forma. Estava destinado a acontecer e quis o plano divino que assim acontecesse, porque eu próprio comecei a ter que assim, tipo, ainda bem que eu me lembrei disto. Não foi uma boa solução, né? Todos juntos. No calor ali dentro, eu acho que era o Guruji a terminar o Abhishek, eu ia para dentro. Ele ali ao meu lado e eu a telefonar a tentar arranjar uma solução. De repente foi mesmo aquele sentimento de não me está a soar certo isto. Nem foi aquela opção, nem aquele sentimento, aquela intuição ali do momento que me fez pensar, não, olha, não é pelo dinheiro, vou olhar para todos e eu fico aqui. Por alguma razão, não é? Por alguma razão, não é? E obviamente também deu para me pensar que o Guruji tanto fala, não é, da intuição, não é? Da importância de nós ouvirmos a intuição, não é? Em qualquer altura da nossa vida, principalmente quando estamos perante um momento importante da nossa vida, uma decisão importante, o que quer que seja da nossa vida, e precisamos tomar uma decisão ou precisamos de decidir vamos para aqui ou para o outro lado, não é? Aquilo que o Guruji nos diz é que nós temos que ouvir a intuição, que é aquele pensamento, aquele microsegundo, aquele pensamento que nos vem logo à cabeça, que é chamada intuição, e este pensamento é o pensamento que vem do coração. E o coração diz-nos sempre o que está certo, não é? E o nosso problema é que logo a seguir este microsegundo vem logo as dúvidas, e se, mas isto depois é a mente a trabalhar em cima da intuição, não é? Mas como a intuição vem só pelo microsegundo, depois facilmente nós nos esquecemos e ficamos depois na dúvida, mas isto e aquilo, mas o outro e a outra, isto e não dá jeito, não é? E ficamos embrulhamos-nos neste processo mental, né? Depois aí vem as dúvidas, depois vem as expectativas e né? Depois é aquele processo que nós bem conhecemos, não é? Aqui a questão é, estamos preparados para ouvir a intuição? A questão é essa, não é? Não é fácil ouvirmos a intuição e sabermos que é a intuição, que é o nosso coração a falar, não é? E por isso é que quanto mais conscientes estivermos de nós mesmos, quanto mais conscientes estivermos do nosso propósito de vida, do nosso Dharma, não é? Quanto mais estivermos digamos, a mergulhar no nosso caminho espiritual, que é o nosso caminho espiritual que nos traz esta consciência, mais vamos estando conscientes e abertos e despertos a
a esta consciência da nossa intuição, né? Vamos estar mais preparados, né? Porque ouvir a nossa intuição é ouvir o nosso coração, não é? E lá está, temos que, é um trabalho, né? É um processo de aprendizagem, de evolução, né? Para aprendermos a ouvir Deus, né? Para aprendermos a ouvir o nosso coração. E obviamente, infelizmente, em certas situações, né? Deus dá-nos assim um abanão, como foi neste caso, por eu realmente ouvir aquela intuição e colocá-la em prática, não é? E pronto, então aqui há uns meses que eu sou Rishi. E pronto, obviamente agora o meu papel na missão também muda, não um bocado, mas bastante. E obviamente há-se uma experiência incrível, né? Também estar mais perto das pessoas, estar mais perto das sangas. Este trabalho que eu estou aqui a fazer também, aqui no espaço da Lalita, foi um cérebro, foi um dever que o Swami Ramatikanta, que é o Swami responsável por Portugal, que colocou em mim. Ele pediu que eu estivesse mais envolvido com as sangas, mais próximo das sangas, também para fazer atividades, para motivar, trazer um bocado esta cultura do Bhakti-marga, a cultura do Guruji, para as sangas, e não é, também para receber pessoas novas, não é, para falar, também para explicar, não é? Obviamente que para quem não é, tem contato pela primeira vez, não só com as práticas espirituais, com o Guruji, com o Bhakti-marga, não é? É tudo assim muito estranho, não é? Para mim também era. Em 2017, a primeira vez que fui num evento da Bhakti-marga, o pessoal estava a ficar maluco. Então, esta gente era toda maluca, não é? Os homens de saias e as senhoras com os sares e umas pinturas na cabeça, não é? Esta gente é toda maluca. E vim-me aqui meter-me nas pessoas. Pronto, 5 anos depois. Mas lá está, não é? É o nosso propósito de vida, não é? Que não é o mesmo para todos, nós somos todos diferentes, não é? E esta também é a beleza da humanidade, é a beleza, não é? É a nossa beleza, não é? De sermos todos diferentes e de certo ponto também de nos complementarmos uns aos outros, não é? O certo é que estamos aqui, não é? Para servir de uma forma ou de outra, para fazer o nosso propósito de vida, que é exatamente isto que nós estamos aqui a fazer, que é exatamente aquilo que cada um de nós faz no seu dia a dia. Eu geralmente, nós gostamos muito de falar nisto do propósito de vida, porque até certo ponto das nossas vidas, eu acho que um bocado sempre nas nossas vidas nós estamos sempre a perguntar, né, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu devia estar a fazer, ou porque eu não gosto de fazer isto, gostava de estar a fazer aquilo, e eu devia estar a fazer aquilo, não era estar a fazer isto, não é? E esquecemos-nos, né, de viver o dia a dia, esquecemos-nos de viver o que estamos a fazer e de sermos felizes a fazer o que estamos a fazer, não é? Que o Guruji diz, muitas vezes, sempre que falam ao Guruji sobre o Dharma, que o nosso propósito de vida é Dharma, é um termo assim escrito, o Guruji dá sempre este exemplo, porque além de passarmos a nossa vida sempre neste drama, não é? De fazer isto, de não fazer aquilo, e de queremos sempre fazer aquilo que nós não estamos a fazer, não é? Principalmente então quando começamos o caminho espiritual, colocamos sempre isto em causa, a certeza que não é isto que eu tenho que estar a fazer, a certeza que o meu propósito de vida é ser espiritual, a certeza que o meu propósito de vida é ser monge, é viver como ashram, é ajudar as pessoas, é isto e aquilo outro, né? Entramos ainda mais neste processo de encontrar tudo cá fora, de querermos fazer aquilo que nós não estamos a fazer, né? E o que é que isso nos cria? Ansiedade, né? Expectativas, depois frustrações, não é? É porque vivemos constantemente uma realidade que não é nossa. Agora, se não é nossa, como é que nós vamos ser felizes? É viver uma realidade que não é nossa, não é? E nós esquecemos exatamente, e é isso que o Guruji diz às pessoas, porque geralmente acontecia muito em Darshanas, até quando as pessoas tinham mais a oportunidade de falar com o Guruji, perguntar, e eu próprio perguntei isso ao Guruji, na altura, o Guruji, porque mudar, não dizer. Porquê? Porque foi isso que Deus nos colocou à frente, não é? E isto obviamente é um processo também de aceitação, de aceitarmos Deus na nossa vida. Aceitar Deus é aceitar que Deus nos fez como nós somos, né? Tal como nós somos, né? Nem mais magros, nem mais gordos, nem mais cabeludos, nem cabeludos, nem mais brancos, menos brancos, né? Deus fez-nos como nós somos, né? E aqui também nós passamos, né? Temos parte das nossas vidas, pelo menos para alguns, eu era muito assim, não é? Porque é que eu sou assim, porque é que eu não sou mais assim, porque é que eu não sou maior, porque é que eu não sou mais pequeno,
não é? Depois gastamos horas e horas e dias da nossa vida a querer ser uma coisa que nós não somos. Depois, ou vamos fazer cirurgias plásticas, ou então vamos passar. Mas é ir para quê? Vamos gastar dinheiro para alterar uma coisa que é nossa. Não é? Foi Deus que nos deu, que nos fez assim. Ele fez-nos à sua imagem, nós somos perfeitos como nós somos. Deus deu-nos este corpo, deu-nos esta mente, deu-nos os pensamentos que nós temos, deu-nos as nossas qualidades, deu-nos os nossos defeitos, que nós vemos como defeitos. Mas né, Deus, eu costumo dizer que Deus, quando nos estava a criar, não adormeceu a criar um ao outro. Olha, este vai cheio de defeitos. Passei aqui um bocadinho pelas brasas. Não acredito que tenha sido assim, não é? Então nós somos exatamente como nós somos. E nós estamos exatamente no sítio onde Deus quer que nós estejamos. A fazer aquilo que nós estamos a fazer. E estamos com as pessoas que nós temos que estar. E fazemos parte da família que nós é suposto fazermos parte, não é? E o nosso propósito de vida é exatamente isto também. É aceitarmos tudo isto. Porque tudo vem de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos isto, que aceitamos Deus na nossa vida, que aceitamos este amor, é aqui que esta transformação começa a acontecer mais rapidamente. A fazer o nosso propósito de vida, seja numa farmácia, seja a trabalhar, a limpar casas de banho, a gerir uma grande empresa, seja qual for o nosso Dharma. Quanto mais nós aceitamos isto, mais vamos começar a fazer o nosso propósito de vida como um serviço a Deus, como um serviço à humanidade. E quando nós temos este sentimento de serviço, traz-nos este sentimento de felicidade, de amor. Realmente eu estou a fazer aquilo que eu amo. Porque foi Deus que me deu isto para fazer. Então eu vou fazer da melhor forma possível. Obviamente que não quer dizer que nós vamos estar a fazer aquilo para o resto da vida. Então o nosso propósito de vida é naquele momento. Mas o facto de nós o fazermos de forma feliz e com amor, né, e com uma consciência de serviço ao outro, vai-nos abrir outras portas. Não é? Eu costumo dar um exemplo muito prático de uma pessoa, e acho que nós conseguimos todos visualizar uma pessoa que trabalha numa empresa e imagino que eu trabalho numa empresa, numa fábrica de dobrar chapas. Já trabalhei numa fábrica, dela para lembrar. E eu estou super infeliz porquê? Porque eu odeio os meus colegas de trabalho. São todos uns parvos, eu não gosto deles, não gostam de mim, não gosto do meu patrão. Está sempre a gritar comigo e eu depois eu grito com ele, temos uma relação horrível. Não gosto do meu emprego, porque recebo pouco, passo o dia a dobrar chapas, tem este ambiente horrível na empresa, ninguém gosta de mim, eu nem sequer vou aos jantares da empresa, nem nada, um ambiente horrível. Eu chego a casa, é um ambiente horrível, chego a casa, começo a discutir com as crianças, começo a discutir com a minha mulher, neste ambiente horrível. Os nossos vizinhos, eu estou sempre a ouvir esta casa conflituosa, estas discussões, bater nos filhos, bater na mulher, a mulher bate nos filhos, este ambiente horrível. De repente apercebemos que os nossos vizinhos também são assim. A vizinhança, aos berros, de repente é o prédio todo, é um prédio, olha, depois as pessoas daquele bairro, para mim aquele prédio é só pessoas infelizes. A gente até se ouve, ouve-se pelas janelas, tudo aos berros, para a rua, mandar cadeiras uns aos outros, é horrível. De repente é aquele bairro, ouve-se aquele bairro ali na Amadora, é horrível. Tudo pessoas infelizes, todas pessoas agressivas, para discutir sempre às guerras na rua. De repente já é Lisboa, Lisboa é um sítio horrível para se viver. É tudo, em Lisboa, aqueles lisboetas são todos infelizes, Mas de repente é Portugal. Os espanhóis, os franceses, os italianos, Portugal é um país horrível para se viver. Sempre tão infeliz, Não, mas vamos visualizar este cenário, De repente já é a Europa, Os americanos, que é a Europa, que sítio horrível para se viver, De repente é o mundo inteiro, Que sítio horrível para se viver, Mas não dá para mudar de sítio, Só o país há muito tempo, Agora vejam, vamos voltar aqui ao ponto inicial. Se eu conseguir, fizer o meu melhor, se tiver trazer uma consciência diferente à minha vida, e se fizer o meu esforço para mudar, fazer aqui um shift, e mudar e aprender a gostar daquilo que eu estou a fazer,
vou dobrar chapas, mas é isto que eu estou a fazer agora, é isto que eu tenho que estar a fazer, foi isto que Deus me deu para fazer. Recebo pouco, mas pelo menos estou a trabalhar, levo dinheiro para casa, então vou fazer isto da melhor forma possível. Neste momento é isto que eu tenho que estar a fazer. E de repente estou a dobrar chapas, mas estou a cantar, a minha produtividade aumenta, porque eu adoro dobrar chapas. Foi isto que Deus me deu para fazer, foi isto que eu arranjei, é isto que eu faço. De repente, se eu antes dobrava 5 chapas por dia, agora consigo dobrar 500 chapas por dia. Então, os meus colegas começam a falar comigo, dobras chapas muito bem, ensina-me a dobrar chapas. Então, começamos aqui a criar uma relação de amizade. De repente o chefe vai ver, este gajo trabalha muito bem. Não só trabalha bem, como é alegre, ensina aos outros, vamos aumentar o ordenado. Se calhar vamos colocá-lo num cargo de desfia, porque ele é tão bom a ensinar. Depois aumentam o ordenado, o promovem, ele todo contente vai para casa, no caminho para casa compra umas flores, compra umas pizzas para os miúdos, chegam a casa, fazem uma festa, todos contentes, não é? Os vizinhos, estes vizinhos estão sempre em festa, estão sempre felizes, não é? De repente já o prédio todo, até os vizinhos começam a comentar, o prédio, são todos felizes. Temos que estar aí a vir para o prédio, não é? De repente já é ali a Amadora. Sítio tão bom para se viver, a Amadora. Vai chegar o dia. Vamos a vida todos para a Amadora, um sítio espetacular para se viver. Toda a gente é feliz naquela cidade. De repente já é Portugal, não é? Que sítio espetacular para se viver. Mas concordo, não é? Toda a gente é feliz naquele país, não é? De repente é a Europa, de repente é o mundo inteiro, que sítio feliz para se viver. Agora veja como é que isto tudo começou. Começou com uma pessoa só. E isto é o poder que cada um de nós tem de mudar o mundo. Não é? Que é aquilo que nós chamamos de boca sangra, que é em prol da humanidade, em prol do mundo, em prol da mãe natureza. E este é o poder que cada um de nós tem, a influência que cada um de nós tem no mundo inteiro. Isto é verdade. Eu antes não tinha muita esta noção. Eu sempre fui uma pessoa, sempre reciclei, sempre metia um papel no chão e ia para apanhar, mas depois pensava, que diferença é que isto vai fazer no mundo? Eu apanhar este papel que está no chão, na rua. E às vezes eu não apanhava, porque eu entrava muito neste registro, isto não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Hoje em dia... É menos um. Exatamente, hoje tenho esta consciência. É menos um papel no mundo. E o facto de eu apanhar aquele papel, se calhar uma pessoa vai estar a ver e vai se inspirar. Eu devia fazer o mesmo. Mas este é efeito em cadeia. E esta é também aquela consciência que nós podemos mudar o mundo. Não é? Mas começa aqui dentro, começa nesta mudança interna. Fazemos esta mudança de ser. É quando nós estamos neste sistema, neste conceito, nesta consciência, é que nós estamos verdadeiramente a servir a humanidade, a servir Deus. Não é? E que não é nem mais nem menos, com algumas diferenças, mas aquilo, por exemplo, que eu fiz aqui hoje, que é servir. Este ritual, um ritual que nós fazemos no ashram, na Alemanha, é um ritual, obviamente, da Índia, é um ritual de oferenda. No início fizemos o puja às padukas do Guruji, e depois fizemos o Abhishekam a Giridhari, a Krishna, em que oferecemos este ritual, nós oferecemos todos os elementos, e é um ritual em que nós despertamos também todos os nossos sentidos, o olfato, o cheiro, o paladar, porque estão todos os sentidos envolvidos, porque durante este ritual despertamos todos estes sentidos também em nós. E acima disso, é um ritual das divindades. E amo fazer. Porquê? Porque é o tempo que eu tenho no dia para me relacionar com Deus. Que este é um dos nossos objetivos aqui na Terra, é criarmos esta relação com Deus. Queremos nos relacionar com Deus, com o Divino. E as do Abhishekam, há outros também. A mim, pessoalmente, eu vejo como o tempo que eu tenho para mim e para Deus. São uns minutos que eu estou com Ele, a servir Deus e a servir a humanidade. Principalmente, obviamente, num registro maior no ashram, na Alemanha, a servir. Temos um templo grande, com divindades enormes, e realmente há o sentimento de servir, estamos a servir a humanidade. Porquê?
Eu lembro uma vez num satsang que o Guruji estava a dar na Alemanha, no ashram, e alguém perguntou, fez uma pergunta ao Guruji, né, porque é que nós fazemos estes rituais, porque é que nós servimos as divindades. E o Guruji disse, e deu o exemplo lá do templo, na Alemanha, que é um serviço à humanidade. Porque quanto mais amor nós fizermos este ritual e oferecermos, quanto mais amor nós entregarmos a Deus, mais Deus vai retribuir. E quanto mais amor nós aplicamos e damos às divindades, este amor vai ser retribuído milhares de vezes a toda a gente, não só a quem está a assistir, mas quem vem receber darshan, neste caso a Giridhari, vai receber este amor. Isso é que é tão importante, colocarmos amor em tudo o que fazemos, porque depois este amor vai ser retribuído, não só a nós, mas a toda a gente que está à nossa volta. E esta é a importância deste serviço que nós fazemos, não só nos rituais, mas no serviço que nós fazemos na nossa vida. Lá está como este exemplo. Quanto mais amor nós colocamos naquilo que fazemos, vai acabar por influenciar a humanidade, acaba por nos influenciar uns aos outros. Não é? E, obviamente, para isso é preciso disciplina, dedicação, devoção, que isto acaba por ser um efeito em cadeia. E posso ajudar neste templo grande, na Alemanha, para quem já conheceu, sabe. Para quem não conhece, há o live stream no site da Bhakti Marga, no YouTube, podem seguir, assim, todas as manhãs as orações são em direto, por isso podem assistir. Depois a Bali como é que é. Eu antes servia no templo, mas servia num altar, está assim muito escondido à entrada do templo, nunca há câmaras apontadas, está assim mesmo, literalmente num cantinho, que era a Gaia, para quem conhece. E eu tinha começado a servir no templo há uns meses, uns 3 meses, e eu adorava estar ali, estou ali escondido, ninguém me chateia, ninguém me vê, posso fazer aquilo que eu quero, estou aqui escondidinho, não é? E entretanto fui, na altura eu não era brahmachari, era devoto, mas o Guruji deixou-me servir no templo e depois quando me tornei brahmachari, depois se der tempo eu posso contar que é uma história engraçada, esta peripécia da minha iniciação. No dia que me tornei brahmachari, fui também no Navaratri, o Guruji disse-me, quando a partir de agora vais servir Radha Krishna no altar principal. E eu só pensei, não quero vir para ali. E disse, obrigado Guruji, foi um Guruji. E disse, mas eu vou fazer o meu melhor. E ele olha para mim, o teu melhor não é suficiente. Jesus. Eu só pensava, depois toda a gente aqui, parabéns, Buda, parabéns. E depois eles, mas parabéns porque eu não quero ir para o lado. Estou bem ali no meu cantinho. E até porque eu sirvo Radha Krishna, que é a Giridhari, que são o mesmo, é um aspecto de Krishna. Eu quando comecei a servir, no dia assim lá estava eu no altar principal a servir, eu pouco sabia de Krishna, eu não sentia ligação nenhuma com Krishna e pensei que agora vou estar aqui, vou estar a fazer estes rituais só por fazer, e eu adorava fazer Puja Gayatri, a Mãe Divina, todos os dias, era uma delícia, e eu agora vou servir Krishna, mas eu não sinto nada, isto vai ser agora, né? Acabaram-se os tempos bons, que agora vou estar aqui só a fazer, né? Só por fazer, né? Só mecanicamente. Mas obviamente não podia deixar de fazer, né? Era o meu propósito, era o meu dever, então tinha de fazer todos os dias, tinha que lá estar, de manhã, à tarde e à noite, para desempenhar o meu propósito, o meu dever. Mas, fiz de forma disciplinada, não é? E incuti esta disciplina em mim. Tenho que lá estar, sempre a horas, a fazer aquilo que é suposto fazer. Não é? Mas a verdade é que eu não sentia nada por Cristo. Olhava para ele, um bocadinho mais baixo que eu, olhava para ele, ok. Mas nem sequer falava com ele, fazia o puja, fazia o abhisheka, mas a verdade é que estava lá. Passaram-se alguns meses e começa a haver ali um sentimento qualquer, não é? Tanto que às tantas já começo a falar com ele. A falar com Krishna, as minhas conversas com ele, as minhas orações com Krishna, acabo por haver não só aquela rotina, não é? Aquela disciplina de estar com ele todos os dias, estar a desempenhar a minha função todos os dias. De repente comecei a gostar de estar ali, comecei a gostar de servir Krishna. Não é?
E é aqui que eu vejo que é esta transformação da disciplina para a dedicação, não é? Que é diferente, uma coisa é sermos disciplinados, e eu vejo muita dedicação como uma evolução da disciplina. Quando estamos assim disciplinados, estamos ali, não deixamos de fazer, não é que se calhar não gosto tanto, mas estou ali e faço, não é? Mas de repente esta disciplina tornou-se em dedicação. De repente eu já estava a sentir que estava-me a dedicar o meu tempo a Cristo, não é? E nesta dedicação já começamos a passar mais emoção, mais amor, não é? E então comecei a dedicar mais, não é? Comecei a tomar o gosto também de vestir Krishna. Hoje em dia é a minha forma de devoção a Krishna. E comecei a dedicar mais a Ele. Comecei a ver Deus em Krishna. Comecei a ver o amor que Ele representa para mim. E é aqui que desperta depois esta devoção, não é? Que eu vejo também como uma evolução da dedicação, não é? Tanto somos dedicados a alguma coisa, começamos também a despertar esta devoção, não é? E é aqui que eu começo a despertar também a minha devoção mais intensa por Deus e por Krishna, neste exemplo, não é? E eu, obviamente, não é, com esta devoção, não é, com a devoção vem o amor, não é? E hoje em dia posso-vos dizer que a minha relação com Deus é feita através de Krishna, de Giridhari, mas isso para explicar, para vos mostrar o quê, não é? Que começa com disciplina, por isso é que é tão importante sermos disciplinados na nossa vida, seja a fazer aquilo que nós estamos a fazer, não é? O mais importante é o nosso propósito de vida, não é? É aquilo que estamos a fazer, e se o fizermos, não é, com vontade de ali estar, não é? Vai chegar um momento em que nós vamos realmente amar aquilo que fazemos. E depois as oportunidades surgem, não é? E eu posso dizer que já depois de alguns anos, né, de servir Krishna no templo, e tive N episódios, né, com Krishna, entre mim e ele, né, que ele é o meu companheiro de sempre, todos os segundos, né? É a Krishna que eu dedico tudo no meu dia a dia, é com ele que eu falo, é com ele que eu me chateio, é com ele que eu me irrito, mas também é ele que eu amo, é ele que eu entrego no final do dia tudo o que me aconteceu, e é ele que eu aceito na minha vida, e é através dele que eu aceito Deus na minha vida e que eu aceito este amor, e eu sei que é ele que me ajuda em todas as alturas da minha vida, não é? E o que é que isto me trouxe, não é? Tanto fui crescendo este amor por ele e fui crescendo também esta vontade de servir mais e mais e mais. Houve uma altura, isto foi já há 2 anos atrás, foi um bocadinho antes do Corona, em 2019, começou em abril, não é? 2019. Nessa altura, já servi no templo, mas eu, como trabalhava, sempre fui muito workaholic, sempre fui assim, muito viciado no trabalho, e lá no ashram também. E nesta altura eu ainda tinha a minha empresa, o Guruji, mesmo quando fui iniciado como Brahmachari, o Guruji disse-me para eu manter a minha empresa, que ia ser importante para mim. Eu, pronto, não era normal, bons continuarem a trabalhar, a ter a empresa, mas quando o Guruji disse. Mas como tinha o meu sede diário no ashram, na parte de design, quando não era designer, mais o meu serviço no templo, e depois à noite, né, o meu serviço no templo acabava por volta das 10 da noite, depois ia comer, ia para o escritório para trabalhar para a minha empresa. E trabalhei, isto foi, se calhar durante 2 anos, todos os dias neste registro. Eu trabalhava, acordava sempre às 5 da manhã, ia para o templo, e deitava-me sempre às 2, 3 da manhã. Eu passei 2 anos a dormir 2, às vezes 1 hora, às vezes lá conseguia dormir 3 horas. Eu não só estava completamente desligado, estafado, mas como não tinha tempo para mais nada. E eu depois via os outros brahmacharis, né? Os outros rapazes juntavam-se a irem aprender a entoar mantras, a irem aprender a fazer yagnas, cerimónias de fogo, e eu estava sempre enfiado no escritório, nunca tinha tempo para nada. Então ia falhando estas oportunidades de aprender coisas que um monge devia saber, não é? Então obviamente depois vem aquele, lá está aquilo que eu dizia no início, né? Estamos sempre com a mente, né? Eu devia estar a fazer aquilo, estou a fazer isto, e que eu devia estar com eles a aprender, e estou aqui enfiado no computador. E então começou, obviamente, como a nossa mente está sempre a deambular naquilo que nós pensamos que devíamos estar a fazer e não naquilo que nós estamos a fazer,
depois vem aqueles sentimentos, não é? Eu sou um inútil, não sei fazer nada, estou sempre enfiado aqui no escritório, já nem não me sinto um monge, não sei fazer nada daquilo que eu devia saber fazer, não é? E obviamente depois fui cultivando estes sentimentos, estas emoções dentro de mim. Estes sentimentos de sou um desgraçadinho, sou um coitadinho, não é? Obviamente depois isto chegou a um ponto que eu já não aguentava mais, estou farto de me sentir assim. Entretanto, o Guruji tinha ido uma peregrinação na Índia no início do ano, depois foi o Corona, o Guruji ficou preso na Índia, e ele depois quando finalmente conseguiram voltar para a Alemanha, entretanto o Guruji fez a quarentena, que eram uns 14 dias na altura, não é? Já. E nesta altura, ele, quando estava de quarentena, eu decidi, não, assim que o Guruji sair de quarentena, eu vou falar com ele, porque eu preciso, porque eu não posso continuar assim. Estou farto de estar neste registro, eu sou, né, pois eu sou o centro, e para mim sou o centro do universo, não é? E as outras pessoas têm que ver que eu sou um coitadinho, não é? Porque é verdade, não é? Esta é a única verdade, e é visível, eu sou um coitadinho, não é? Sou um desgraçadinho, não é? E, entretanto, é o último dia da quarentena, mas depois era a altura do jantar, do almoço, e naquela altura a casa do Guruji estava em obras, e ele estava temporariamente num bloco de apartamentos ao lado da casa dele, que é uma zona restrita no Ashram. E então eu fui ter com o Guruji, que era para ir pôr a mesa. Nessa altura nós, um grupo de residentes que fazemos sempre as refeições com o Guruji, então temos de ir sempre preparar tudo para as refeições do Guruji. Então, naquela altura quando fui, estava sozinho, comecei a pôr a mesa, o Guruji estava a tratar de umas coisas, ganhei coragem. Guruji, precisava mesmo falar contigo, porque eu geralmente não gosto muito de chatear o Guruji com as minhas coisas, acho que ele tem sempre mais do que fazer do que... Então, mas lá tive a coragem, e diz, mas eu estava a fazer muitas coisas, não, acompanha-me e vai falando. E é sempre muito difícil apanhar o Guruji. E então lá fui atrás dele, o Guruji, precisava mesmo falar contigo, que eu vou ouvir isto, para. Então senta-se em frente ao altar dele, ele tem um divinidário, e todas as outras divindades que tem no altar dele. E ele lá, senta-te aqui. Então sentamos em frente ao altar dele e começa a pôr, não é? A expor os meus dramas todos, não é? O drama da minha vida, não é? Que eu sou um inútil, eu não me sinto um monge. Então, mas não me sinto um monge porquê? Hoje então eu passo o dia e a noite a trabalhar. Os rapazes, né, juntam-se para aprender isto, não sei o quê, e eu nunca tive para nada. Também eles, às segundas-feiras, era o dia da academia, que juntavam toda a gente para estudar o hinduísmo, né? E às segundas-feiras também era o dia pior, em que eu lidava com fábricas, com fornecedores, que é o início da semana, né? Os fornecedores todos, né? Querem pelas produções, e eu não faço nada daquilo que eu devia estar a fazer. E eu não tens que fazer o teu cérebro, e eu, pois, eu não tenho mais tempo para nada. E eu, porque estás sempre preocupado com isso? Né? Se é isso que tens que estar a fazer, é isso que tens que fazer. O resto, né? Há de vir oportunidade. Não tens porque é que estás a preocupar com isso. Esse é o serviço que tens de estar a fazer. Agora tens que te focar no que estás a fazer. E ok, pois, pronto, agora dizes-me isso, ok. E depois, a seguir ele diz-me, olha, então a partir da manhã, vens, todas as manhãs, vens fazer Abhishek ao Giridhari. Juntamente com outro rapaz, que é o Pankaj, quem conhece, que ele já serve as divindades de Guruji já há 10 anos. E ele diz, olha, começas a vir com o Pankaj todas as manhãs, fazer o Abhishek a Giridhari. E eu, fixe, que bom, estou contente, né? Próximo, depois vou-me embora, vou ir para baixo, eu literalmente paro no mesmo caminho depois para o Ashram, e eu estou-me esperando lá. Então eu fui, e agora, eu sei que isto vai-me ocupar mais de metade da manhã. E agora o que é que eu vou fazer? Mas olha, seja à vontade dele, não é? E nem comecei a ir, não é? No dia a seguir, olha, pronto, fui dar a minha aula contigo. E assim foi. É passado uma semana, né? Depois do Abhishek, o Guruji vem ter comigo, ele senta-se ali connosco. Então, quando o que é que o Giridhari te ensinou? E eu, não sei. Comecei assim a pensar, mas comecei a dar aquelas respostas clichê, não é? Nasceram-me a amar. E o Guruji tipo, nem sequer diz nada, levanta-se, vai-se embora. E eu, certeza que não foi isto. E
pronto, olha, hei de descobrir, não é? E pronto, passaram-se, né? Entretanto, passou-se um ano e meio, não é? Continuei a servir, não é? Todos os dias. E o tempo chegou? O tempo chegou para fazer tudo? Obviamente. Não, mas chegou, mas entretanto, lá está, é aquilo que eu vos dizia, não é? Quando nós depois colocamos o nosso amor naquilo que estamos a fazer, o nosso propósito de vida muda e transforma-se, evolui, não é? Novas portas abrem-se, não é? E eu comecei, obviamente que os primeiros tempos foram complicados, não é? Porque eu depois tive que ajustar o tempo, mas foi dali a poucos meses, o Brigitte teve comigo, olha, é melhor fechares a tua empresa e dedica-te só à minha missão, à Bhakti Marga, não é? Pronto, fechei a empresa, foi um alívio para mim, queria fechar a empresa há imenso tempo e tive mais tempo, não é? Para aquilo que eu queria na altura fazer, mas, não é? Mas chegou a altura, não é? Mas lá está, cada coisa de sua vez. E o importante é fazermos aquilo que nós estamos a fazer com dedicação, com amor. Né? E estas portas foram-se abrindo. Tal como anteriormente, né? Comecei a servir Krishna, né? Apenas, né? Por querer ser disciplinado. Né? Comecei a desenvolver esta relação, este amor começou a manifestar-se e chegou um momento em que, não sei se foi por esta razão ou não, eu acredito que, ou quero acreditar que sim, né? Que o meu amor por Krishna foi tão grande que me permitiu hoje em dia servir as divindades pessoais do Guruji todos os dias, diariamente, né? De manhã e à noite. E abriu-me esta porta, não é? E abriu-me estas portas para eu ter mais tempo para aquilo que eu queria fazer, não é? Mas na altura, né, vivia neste drama, não é? Que era aquilo que eu queria fazer, mas eu não queria estar a fazer isto. Mas quando comecei realmente a fazer as coisas com dedicação, com prazer, toda a minha vida se foi mudando, não é? Hoje em dia, passaram-se 2 anos, né? E honestamente não vejo o meu dia-a-dia sem aquele momento de manhã de servir as divindades do Guruji, né? Que é, pessoalmente, é o melhor momento do meu dia. É o momento em que tenho o prazer, né? de abrir a porta do templo do Guruji e de olhar para as divindades logo de manhã. É o melhor momento do meu dia. Mas acredito que nada disto tinha sido possível se eu tivesse ficado naquele registro. Né? Sempre a pensar naquilo que eu não estou a fazer. Né? Que só me trazia angústia, só me trazia sofrimento. Não é? E para que vamos estar a sofrer, angustiados, não é? Por opção? Não é? Porque é uma opção nossa. Não é? Vivermos nesta angústia, neste sofrimento, não é? Porque nós queremos. Estamos sempre a pensar naquilo que nós não temos. Estamos sempre a pensar no futuro, sempre a pensar no passado. E não estamos a pensar no presente. Não é? É o presente. O presente é um presente. É um presente que nós temos de Deus. Não é? E viver aquilo que Ele nos dá. Ele dá-nos, como um presente. Mas nós não. De mãos abertas como um presente para nós, e nós olhar para ontem e para depois da manhã, não é? E esquecermos-nos que Ele está à nossa frente. Não é? Por isso é que é tão importante este serviço que nós fazemos a Deus. Vermos a nossa vida como um serviço, vermos a nossa função, o nosso dever como um serviço a Deus. Não é? Porque Ele está sempre connosco. Não é? Quanto mais fazemos este serviço com amor, estamos a viver em nome de Deus. Isto para mim também foi uma descoberta. Eu ouvi muito falar, viver para Deus, viver em nome de Deus. Eu pensava, ok, mas eu sou monge, ok, até pode ser fácil perceber. Mas e as pessoas lá fora, que não vivem num mosteiro? Tem que ir para o trabalho, tem que ir ao supermercado, tem que levar os miúdos à escola, tem que passear os cães. Como é que se vive para Deus assim? Mas eu também via, porque no meu célula, no meu trabalho lá no Ashram, que é o meu célula na área do design, também contato muito com fábricas, também desenvolvo os produtos para a Bhakti Marga e impressões dos livros e essas coisas todas. Tenho de falar muito com fornecedores, com empresas. E como é que eu tenho que fazer o meu trabalho durante o dia? Como é que eu posso estar sempre a pensar em Deus? Como é que eu posso estar sempre, como é que eu vou estar a falar com uma pessoa a negociar o preço da impressão de um livro e a pensar em Deus? Não fazia muito sentido, não é? E como é que nós vamos estar a dizer isto às pessoas? E como é que nós vamos ajudar as pessoas a entenderem isto? A mim não me fazia, ou bem faz sentido, qualquer é a forma ideal, é assim que nós devemos agir na vida, mas como é que isto se faz? E fui descobrindo, obviamente que a estudar o Gita ensinou muito, não é? O que é isto de viver para Deus. É exatamente isto, é aceitar Deus nas nossas vidas, é fazer aquilo que nós estamos a fazer com devoção, com amor. Porque quando nós estamos a fazer isto, quando aceitamos
tudo isto na nossa vida, quando aceitamos a Deus nas nossas vidas, quando aceitamos que nós estamos a fazer exatamente aquilo que nós estamos a fazer, isto é aceitar Deus na nossa vida. E só o facto de nós amarmos aquilo que fazemos, amarmos a nós próprios, amarmos os outros, isto é viver em nome de Deus, isto é viver por Deus. E isto está ao alcance de todos nós. Não é? Isto é uma opção que nós fazemos na nossa vida. Se nos queremos amar ou não. Se queremos amar o outro ou não. É claro que é fácil amar os nossos amigos, a nossa família, mas não é fácil amarmos uma pessoa que nós não conhecemos, não é? Se eu perguntar, tu amas-me? Gosto de ti. Não é? Conhecemos há uns minutos, mas daí a amar, não é? Mas o que é isto de amar o outro, não é? Isto, obviamente, é um trabalho que começa cá dentro. Amarmos a nós próprios. E é procurarmos este amor aqui dentro. Porque este amor é Deus. Não existe diferença entre Deus e amor. Porque às vezes, eu revejo muito nisto, que eu antes de ser monge, antes de conhecer a teologia, eu nunca acreditei em Deus. Ir a Fátima, estas maluquinhas. Bom, mas é trabalhar, que isso é que traz dinheiro. Deus não traz dinheiro. Era a minha fé na altura, não é? E para mim esta palavra Deus era assim uma coisa muito complicada, né? Tipo, mas Deus, amar Deus, o que é isto, amar Deus? Isto não é para mim, amar Deus, não é? Nem sequer acredito em Deus. Ou mesmo depois quando comecei o meu caminho espiritual, né? Para mim Deus era uma energia. Ok, as pessoas perguntavam, acreditas em Deus? Em Deus eu não acredito, mas acredito no universo, acredito que há uma energia no universo. E isto é válido, e é verdade. Né? Deus também é isso. Não é? Eu lembro, só fazendo aqui uma à parte, eu lembro perfeitamente um momento em que eu descobri que eu acreditava em Deus. Que eu já estava num caminho espiritual, que eu comecei a fazer reiki na altura, porque eu estava a entrar assim num modo já de desespero, né? Porque eu trabalhava tanto, já estava cansado, exausto, trabalhava por conta própria na altura, tinha a minha empresa, e depois não trabalhava tanto, mas aquele peso, né? Aquela responsabilidade de pagar contas, arranjar clientes novos, depois não tinha clientes de longa duração, ou seja, todos os meses tinha que arranjar clientes novos. Né? Aquele peso, né? Comecei a sentir aquela necessidade de ter um chefe. Né? Pelo menos eu, quando trabalhava em empresas, tinha um chefe, não tinha que me preocupar com estas coisas. Ela entregava um trabalho, fazia o trabalho e pronto. E foi aí que eu comecei a sentir, foi que eu comecei, se calhar estou aqui à procura de uma coisa mais acima, né? Porque eu era o meu próprio chefe, o que é mais acima que eu? Só sou aqui alguma coisa, mas eu não queria dizer a palavra, não é? E então, em conversa com um amigo meu, ele disse, então porquê é que não começas a fazer reiki? Ele disse que te ajudasse pelo menos a acalmar. Então comecei a fazer reiki num centro de reiki. Então comecei a fazer reiki, comecei a gostar, depois comecei a sentir-me bem, porque também foi a primeira vez na minha vida que eu senti que estava a fazer alguma coisa para mim. Não é? Então obviamente isso, estou-me a sentir bem, pelo menos estou a sentir, estou a querer mudar, não é? E houve depois era uma sessão de meditação que eu nunca tinha ido, fui pela primeira vez, conversar e a partilhar. Então, já não sei se me perguntaram sobre Deus, mas eu não acredito em Deus. Eu acredito que há uma energia, acredito no universo, e a senhora estava ao meu lado, vira-se para mim, mas tu acreditas que no universo, a energia do universo? Sim. Então pronto, então acreditas em Deus. Então isso é Deus para ti. Eu lembro na altura de ficar assim. Depois, né, acabámos assim, eu depois ia a pé para casa e eu ia mesmo assim, mesmo surpreendido. Então afinal acredito em Deus. Quer dizer, ninguém pensava nisto. Não é? E pensando o que é que seja Deus para nós, não é? Às vezes a palavra de Deus é que assusta e coloca assim umas barreiras, não é? Mas eu principalmente quando falo Deus, falo em amor. Não é? Não existe diferença entre Deus e amor, não é? E esta busca interna que nós fazemos de amor é, na verdade, a busca de Deus. Porque há um bocadinho, uma centelha de Deus que vive em todos nós. Não é? E esta aceitação, nós aceitarmos a nós próprios, é aceitarmos Deus dentro de nós. O facto de nós queremos nos amar a nós próprios e começarmos a amar a nós próprios é amar Deus. E quando este processo começa a acontecer aqui dentro, começamos a amar-nos, começamos a amar Deus, começamos realmente a gostar de nós mesmos, da forma como nós somos, é neste momento que nós começamos a olhar para o mundo de uma consciência diferente,
com um olhar diferente. É neste momento que nós começamos a ver Deus em todos. Primeiro, não só começamos a transbordar amor. Quanto mais nós estamos neste caminho de descoberta interna, mais a luz que nós temos cá dentro começa a brilhar. E é assim que o Gurdjieff nos exemplifica muito este processo, porque é uma luz que nós temos aqui. Quanto mais nós trabalhamos este amor, quanto mais nós procuramos este amor cá dentro, mais esta luz começa a brilhar. E mais começa a brilhar, mais começamos a influenciar as pessoas à nossa volta, como aquela história que eu tenho no início. Não é? Mas é um trabalho muito interno. E quanto mais nós nos amamos a nós próprios, mais vamos começar a conseguir amar os outros. Já mais vamos conseguir dizer eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. Porque eu amo a pessoa. Se eu amo Deus, eu amo toda a gente. Eu amo tudo, né? Porque tudo é a criação de Deus. E é aqui que entra aquele mantra que vocês já devem ter ouvido falar, Om Namo Narayana. Deus em tudo e em todos, e tudo e todos em Deus. Né? E esse é o nosso caminho. Né? Este caminho interior que começa aqui muito aqui dentro, mas que começa a influenciar. Começamos a influenciar uns aos outros. E é aqui que o mundo também se começa a tornar um sítio melhor. Começando com estas sangas, mas depois cada um de nós vai fazer lá fora. Cada um de nós vai influenciar lá fora. A levar este amor para os outros. Né? E isso é aquilo também que nós despertamos neste caminho espiritual e que também nos desperta, por exemplo, nestes rituais. Que é este amor por Deus, este amor, né, que está cá dentro. É que nós começamos, neste amor começa a ser tão bom e bom demais para ficar só cá dentro. Mas chega um ponto que nós vamos querer mandar tudo cá para fora. Posso só dizer uma experiência que eu tive. Uma experiência obviamente muito pessoal e vale o que vale, né? Foi a minha experiência, foi aquilo que eu senti. Houve uma altura que já servia Cristo, já estava completamente envolvido neste amor por Cristo, né? E uma altura na minha vida que eu era completamente obcecado por Cristo, né? Estava a viver assim uma história de amor. Não conseguia fazer mais nada durante o dia. Foi uma fase horrível, porque eu literalmente não conseguia fazer mais nada. Eu estava no escritório, lá no astro, meia hora, eu tinha que ir a correr para o altar para olhar para Cristo. Estava assim, completamente obcecado com este amor por Cristo. Mas entretanto aconteceu uma altura, na altura que ainda trabalhava, e estava tão, digamos, afundado no meio das coisas que tinha para fazer, e depois, né, comecei a falar menos com Cristo, comecei, digamos, este sentimento de entrega, comecei a sentir cada vez menos, porque comecei a focar-me tanto nos problemas que estava a ter, comecei a separar-me desta emoção, deste amor. Né? Portanto, isto durou, foi uma coisa de 2 meses, que eu, eventualmente, sem me aperceber, esqueci-me completamente de Cristo. Deixei de falar com Ele. Eu ia fazer, nunca deixei de ir, não é, ao templo, ia fazer o meu dever, ia fazer o pujo, o abhishekam, mas eu nem sequer esquecia-me de olhar para Cristo, ia fazer só mecanicamente, porque tinha que ir embora, tinha que ir voltar para o computador para mandar mails. Portanto, no final do dia fazemos o arati, que é uma cerimónia de desfecho para fechar o templo. Estava a fazer o arati no altar principal, fazemos este arati com o lâmpada de fogo, não é? E eu cheguei ao ponto de estar a fazer a Arati Radha Krishna e estava a pensar nos e-mails que tinha que enviar, estava a pensar nisto que tinha para fazer. Cheguei a ter um ataque de ansiedade enquanto estava a fazer o Arati, porque a minha mente estava completamente noutro sítio, e esqueci-me completamente. Eu estava ali por estar, estava completamente desligado de tudo. Obviamente que estava a concentrar neste processo, né, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de angústia, e outra vez, né, eu sou um desgraçadinho, sou um coitadinho, não faço mais nada, E houve um dia, se calhar por eu estar tão cansado, né, nós fomos à noite, fizemos o Arati, a Radha Krishna, depois nós fechamos as cortinas, né, do altar, toda a gente sai do templo, fechamos o templo e depois preparamos as divindades para dormir, despimos as divindades, vestimos o pijama das divindades, fazemos o ritual para elas virem dormir, e habitualmente nós em Radha Krishna somos 4 pujaris, que servimos Radha Krishna. E temos por tradição, no final, sentamos sempre os 4 em frente a Radha Krishna e meditamos um bocado todos juntos, fazemos o nosso kriya e ficamos ali todos juntos. Obviamente durante estes 2 meses eu nunca ficava lá, né? Colocávamos a Radha Krishna a dormir,
E o meu cunhado vai à aula e vai para o escritório mandar os seus mails e fazer as suas coisas. Eu estava completamente vazio. Neste dia, certamente porque estava tão esgotado, tão cansado, né? Acabámos de tocar a Rádio Cristã de mim, eu sento-me cansado e fico ali. Eu lembro tão bem que nem sequer, não tinha nenhum pensamento na cabeça, estava tão cansado, estava mesmo ali. E aquele silêncio estava a saber tão bem. E fiquei ali, sentado, de olhos fechados, quando abri os olhos, já toda a gente tinha ido embora. Estava o templo, todos os pujares, 20 e tal pujares, estavam todos embora, as luzes todas apagadas, estava só uns holofotes de Radha Krishna ligados, depois deixaram, eu estava lá, estava a meditar, deixa-me estar. Abri os olhos e neste momento olho para Krishna e foi aqui que me caiu a ficha. Foi aqui que me veio à cabeça que eu não me lembro sequer da última vez que olhei para ele. Não é? E neste momento eu olhei para ele e disse-lhe, Krishna, eu amo-te tanto. E foi aqui que realmente começou a vir este amor outra vez. Não é? Por um lado era amor, por um lado era vergonha. Eu pensava, como é que é possível, não é? E eu ter-me desligado de ti, ter-te virado as costas, quando és tu que me dás tudo. Não é? És tu que me dás o amor, és tu que me dás a motivação para fazer aquilo que eu tenho de fazer, és tu que me dás a motivação para viver. Não é? Tu és a fonte de tudo na minha vida. E eu sei disso, como é que eu fui capaz de virar as costas aqui? Não é? de me afogar novamente nos dramas, nos problemas e esqueci completamente de ti. E aquele bocadinho, só aqueles segundos em que eu olhei nos olhos dele e disse, Krishna, eu amo-te tanto, foi o suficiente para me encher outra vez de amor. Portanto que eu depois prostrei-me, né? Disse boa noite, né? Outra coisa que eu já não me lembrava, a última vez que eu tinha dito boa noite a Krishna. E conforme fui, fechei o templo, quando saí do templo, já era de noite, estava aí para cima, para a casa do Guruji, para jantar, e a única forma de descrever que eu tenho é que eu estava tão cheio de amor. Eu sentia mesmo que Cristo mandou-me assim uma granada de amor. Eu estava a sentir tanto amor, estava tão feliz, estava com tanto amor que eu não conseguia aguentar aquele amor dentro de mim. Mas eu estava sozinho, se tivesse alguém ao meu lado, começava a abraçar as pessoas, começava a dizer eu amo. Não conseguia aguentar. Nós temos um canal, né, no Telegram só com os pujares Radha Krishna, então agarro-me no telemóvel, mando uma mensagem. Ei, pessoal, preciso de vos dizer uma coisa. E eles lá começam a brincar comigo. Vais dizer que estás grávida, não sei. E eu, não, eu queria dizer que eu amo-vos tanto. E não me via a fazer este serviço a Radha Krishna com outras pessoas, senão vocês. Foi aquele sentimento que eu tive, que eu estava tão cheio de amor que não consigo guardar este amor cá dentro. E é isso que nós temos que trabalhar. Quanto mais nós aceitamos e queremos e quisermos Deus cá dentro, né, este amor começa a transbordar. E é isso que nós vamos sentir cada vez mais. Que nós não vamos conseguir guardar este amor cá dentro e vamos começar a mandar este amor cá para fora. E é neste momento que nós começamos genuinamente a amar toda a gente à nossa volta. Não é? E esse é este caminho espiritual, este caminho que o Guruji nos ensina, este caminho do amor, é? Despertar este amor, trabalharmos esta relação com Deus, porque a relação com Deus é uma relação que tem de ser trabalhada e que está nas nossas mãos para trabalhar esta relação. E quanto mais tempo nós dedicarmos no nosso dia-a-dia a Deus, mais Ele vai retribuir. É? Só o facto de nós, nem que seja à noite, quando vamos para a cama, né, tirarmos um segundo do nosso dia para pensarmos nele e agradecermos, obrigado, Deus. Que seja Deus quem for para nós, agradecermos. Obrigado pelo dia que eu tive, obrigado pelas coisas boas, pelas coisas menos boas, pelos desafios que me deste hoje. Né? Obrigado por tudo. Né? Porque a coisa boa desta relação, hoje tirei 30 segundos no meu dia para agradecer a Deus. Mas a forma como Deus vai retribuir é de uma forma infinita. Nós vamos dedicar 30 segundos a Ele, 30 segundos que nós vamos dar este amor a Cristo, a Deus, Ele vai retribuir de uma forma infinita. Ele vai retribuir este amor de uma forma como nós nunca imaginámos. E o que é bom nisto é que no dia assim nós vamos pensar, se eu ontem dediquei 30 segundos a Deus e Ele deu-me este amor tão bom, hoje vou dedicar 1 minuto. Não é? No outro dia, este 1 minuto foi tão bom,
Então, o que é que acontecerá com 5 minutos? Não é? Obviamente, com o tempo, vai chegar um momento em que toda a nossa vida vai ser dedicada a Deus. E cada gesto, cada respiração, cada vontade, cada emoção vai ser um serviço a Deus, vai ser uma entrega a Deus. E isto é a relação que nós devemos ter com Deus, devemos desenvolver. É uma relação de amor pura. Deus ama-nos como nós somos. É um amor incondicional. Será que nós amamos verdadeiramente Deus? Será que nós queremos Deus na nossa vida? Deus, Ele vai estar sempre, né? No cantinho, em todo lado, vai estar sempre a olhar por nós. Isso sem dúvida alguma. Mas há uma coisa que Ele não nos vai obrigar, que é, Ele não nos vai obrigar a mal. E nem nos vai obrigar a querer tê-lo nas nossas vidas. Ele vai ficar à espera em que sejamos nós a tomar esta decisão e a querermos efetivamente ser felizes. Ele vai deixar que sejamos nós a querer amar e ser amados. E quando quisermos, Ele vai estar lá para nós, a retribuir da melhor forma possível, que é dar-nos este amor, é deixar-nos sentir cada vez mais este amor que nos transforma e que transforma a humanidade. Isso é o Loka Sangraha, em prol da humanidade. E é esse o nosso desafio, não é? Aprender a amar o que nós fazemos, o nosso propósito de vida. Isso transforma tudo. Obrigado. Faz sentido, não faz? E é fácil. Obrigada pela partilha. É fácil, não é? Nós aqui fazemos com que é difícil. Nós complicamos muito. É verdade. E pronto, vamos à boa moda portuguesa, à comidinha. À volta da mesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado, nós. Obrigada.